Olá pessoal, vamos então continuar, ao nosso estudo sobre o mecanismo do método das forças, Só que agora nós vamos aumentar o número de vínculos rompidos. Nós temos aqui como exemplo essa viga aqui com 3 apoios, Nós temos aqui uma viga com 3 apoios. O primeiro apoio o engaste, aí eu tenho um apoio de primeiro gênero intermediário e na outra extremidade eu tenho outro apoio de primeiro gênero. Então, o mecanismo do método das forças diz que o primeiro passo é identificar o grau de hiperestaticidade, o GH. Então, nós vamos colocar aqui que o grau de hiperestaticidade vai ser igual ao número de incógnitas. Nesse caso, no engaste, eu tenho uma incógnita, 2 incógnitas, 3 incógnitas. E para cada apoio de primeiro gênero eu vou ter uma incógnita. Então, no total, eu tenho 5 incógnitas. Menos o número de equações disponíveis para resolver o problema. Uma vez que se trata de uma estrutura plana, o número de equações disponíveis é igual a 3. Então, o grau de hiperestaticidade é 5 menos 3 igual a 2. Ok? Calculei facilmente o grau de hiperestaticidade. Com isso, eu tive que romper, eu tenho que romper 2 vínculos. Lembrando, mais uma vez, que eu tenho 5 vínculos e preciso romper 2. Aí a grande pergunta é quais vínculos romper? Essa é uma das grandes dificuldades do método das forças. Isso é que torna ele muito difícil de implementar computacionalmente. Mas é um método muito interessante para entender como que a estrutura se comporta, como que a estrutura responde aos carregamentos. Mas essa dificuldade é dizer quais vínculos romper. Nós vimos que tem uns vínculos que facilitam a análise, tem outros que podem complicar a análise. E somente a experiência que é adquirida com a resolução de exercícios é que vai fornecer ao estudante esse sentimento estrutural de quais vínculos ele deve romper para facilitar a análise dele pelo método das forças. Eu considero esse método muito interessante na formação de uma coisa imprescindível para o analista estrutural, que é o sentimento que ele tem da estrutura, as interações que a mente dele faz, e ele começa a ter uma macrovisão de comportamento dos elementos estruturais. O método das forças proporciona isso, ok? Bom, fechando essa breve digressão filosófica, nós vemos que temos que romper 2 vínculos, Nesse caso, eu vou sugerir, nessa altura do campeonato, a gente está começando, eu vou sugerir romper os 2 apoios de primeiro gênero, indicados aqui. Então, aqui embaixo já está a estrutura. Quando eu rompi os 2 apoios de primeiro gênero, o que acontece? Surge a estrutura E0, que é a estrutura sem os vínculos e com o carregamento. E como eu rompi 2 vínculos, vão surgir 2 estruturas intermediárias. A estrutura E1 e a estrutura E2. Como o vínculo que eu rompi foi um apoio de primeiro gênero, eu vou colocar como força incógnita a força F1 no ponto de rompimento 1, no ponto 1, e vou colocar a força F2 no ponto do rompimento 2. Vocês vão olhar aqui que eu tenho 2 forças incógnitas, a força F1 e a força F2. Conforme nós vimos nos vídeos anteriores, é vantajoso expressar essa força em termos de um vetor unitário vezes a intensidade da força, que é desconhecida. Ok? Fazendo isso,
Fazendo isso, rompendo os vínculos, eu tenho então a estrutura original, a estrutura é zero, que é a estrutura com os vínculos rompidos, mais como foram dois vínculos, mais duas estruturas intermediárias. Então eu já fiz o passo 1, que era calcular o grau de hiperestaticidade, e já fiz o passo 2, que era liberar os vínculos. Agora vamos para o passo 3, que é analisar, ou seja, determinar as reações de apoio e, no caso específico nosso, diagrama de momento fletor para cada uma dessas estruturas, tanto para E0, quanto para E1, quanto para E2. Né? Aí eu faço a análise, né? E calculo os deslocamentos. Vamos ver aqui, ó, na estrutura E0, quando rompe-se os vínculos, vão aparecer infinitos deslocamentos, mas dois me interessam em particular. Né? Dois me interessam, que é os deslocamentos no ponto onde eu rompi o vínculo. Né? Então vai aparecer aqui, vamos dar nome aos pontos então, aqui é o ponto 1, aqui é o ponto 2. Então, aqui é o deslocamento no ponto 1 do estado E0, eu vou chamar de delta 0, e aqui é o deslocamento 2 do estado 0, que eu vou chamar de delta 0. Esses dois deslocamentos surgiram devido ao carregamento. Tudo bem? Bom, quais são os deslocamentos que surgem no estado E1? Eu coloquei uma força aqui, F1, né, voltada para o sentido positivo de Y. Então vão aparecer também dois deslocamentos no estado E1. Tanto no ponto 1 quanto no ponto 2, aparecem deslocamentos no estado E1. Vou dar nome a esses deslocamentos. Lembrando que aqui é o ponto 1 e aqui é o ponto 2, né? Lembrando que é o ponto 1 e aqui é o ponto 2. Esse primeiro deslocamento aqui, eu vou chamar de deslocamento do ponto 1 do estado 1. E esse segundo deslocamento, eu vou chamar de deslocamento no ponto 2 do estado 2. Vamos agora para o E2. No E2, mais uma vez, como eu coloquei a carga aqui embaixo, né? Vou fazer um deslocamento mais suave. Como eu coloquei aqui a carga aqui embaixo, mais uma vez vão surgir deslocamentos, né? Mais uma vez vão surgir deslocamentos que me interessam saber. Vou marcar eles aqui. Vamos dar nome a esses deslocamentos? Lembrando que aqui é o ponto 1 e aqui é o ponto 2. Vamos dar nome aos deslocamentos. Eu vou chamar isso aqui de delta 1 do estado 2 e eu vou chamar isso aqui de delta 2 do E2. Notem que os deslocamentos, se eu for generalizar, vai ser delta I J, não é verdade? Onde o I varia de 1 a infinito, o J varia de 1 a infinito, mas o I corresponde ao ponto onde eu estou calculando o deslocamento, e J se refere ao estado intermediário. Notaram isso? Se refere ao estado intermediário. Então, por exemplo, aqui é o estado 1 e aqui é o ponto 1, então delta 1, 1. Aqui é o ponto 2. Do estado 1, olha, até a gente achou um erro aqui, né? Vamos corrigir. Esse aqui é o ponto 2 do estado 1, esse aqui é o ponto 2 do estado 1, aqui é o delta 2, 1. Aqui é o delta 2, 1. Esse aqui, embaixo aqui, é o ponto 1, mas é o estado 2. Então, delta 1, 2. Certo? Esse aqui, esse deslocamento aqui que eu estou indicando, é o ponto 2 do estado 2, então vai ser o delta 2, 2. Aqui em cima é o ponto 1, mas o estado é o estado 0, então delta 1, 0. Esse aqui é o ponto 2, mas o estado é 0, então delta 2, 0. Certinho? Por que eu preciso ter esse cuidado todo em identificar os deslocamentos? Porque na estrutura original, no ponto 1,
No ponto 1, o deslocamento é zero, porque tem um apoio de primeiro gênero. E no ponto 2, o deslocamento também é zero. De tal forma que eu posso escrever a seguinte equação, ó. Δ1, 0, mais, vamos colocar Δ1, 1, vezes o F1, que é o efeito, que é a força que está lá, mais, lembrando que eu estou olhando aqui, só o ponto 1. Ponto 1, Δ1, 0, Δ1. Quem que é o ponto 1 aqui? Mais Δ1, 2 vezes F2. Olha aqui, no estado 2, quem provoca deslocamento é a força F2. No estado 2, quem provoca deslocamento é a força F2. Então, o somatório dos deslocamentos no ponto 1 é igual a 0. Vamos analisar os deslocamentos no ponto 2. Tem o Δ2, 0, Δ2, 0, mais quem? No estado 1, qual o deslocamento que vai estar lá? O Δ2, 1 vezes F1, que é a força do estado 1. Mais, no estado 2, qual que é o deslocamento no ponto 2? É o Δ2, 2. E qual que é a força que provoca? A F2. Então, tudo isso aqui é igual a 0. Isso aqui nós já vimos que são as equações, né? São as equações de compatibilidade. São as equações de compatibilidade. Compatibilizando o quê? Que o deslocamento na estrutura original é 0, por causa dos apoios, por causa dos vínculos que eu rompi. Existe uma forma mais prática de escrever isso aqui, né? A gente vai fazer uma forma matricial. Posso dizer assim, ó, construir uma matriz, expressar a mesma equação, Δ1, Δ1, 2, Δ2, 1, Δ2, 2, né? Se aqui eu vou colocar essa mesma equação que está aí em cima em termos matriciais, não tem nenhuma mágica aqui, né? Vocês que já viram a álgebra matricial sabem disso. Vezes, né? Essa matriz aqui, vezes. Vamos colocar aqui. Quem que são as incógnitas aqui no caso? F1. Vou escrever melhor. F1 e F2, né? Vezes F1 e F2 é igual a, passando o Δ1, 0 para o outro lado, ele fica menos Δ1, 0, e passando o Δ2, 0 para o outro lado, fica menos Δ2, 0. Vejam só que ficou mais organizado, ficou mais elegante, né? Mas não tem nenhum segredo aqui. Essas duas equações eu apenas escrevi aqui embaixo de forma matricial. Você vê, Δ1, 1 vezes F1 mais Δ1, 2 vezes F2 menos mais Δ1, 0 igual a 0. Então, Δ1, 0 passa para o outro lado, né? Fica negativo, né? Então não tem nenhuma mágica aqui, eu apenas reescrevi essas equações. Vamos até melhorar aqui para ficar bonitinho, né? Δ1, 0, menos Δ1, 0, menos Δ2, 0. Essa equação é a mesma, apenas em forma matricial. Quando a gente resolve essa equação, a gente acha os F's, que são as incógnitas do problema. Então, na sequência, no próximo vídeo, nós vamos resolver isso. Mas a gente já sabe o que vai fazer e quais são as etapas. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos calcular deslocamentos em estruturas isostáticas. Tem que calcular 6. Olha, o Δ1, 0 eu preciso calcular o Δ2, 0, depois o Δ1, 1, o Δ1, 2, o Δ2, 1, o Δ2, 2. Eu preciso calcular 6 deslocamentos para poder chegar nessa equação. E depois que resolvo essa equação, é que eu vou achar as incógnitas que resolvem o meu problema
através do mecanismo do método das forças. Então, no próximo vídeo, no próximo passo, nós vamos calcular esses deslocamentos e resolver a equação.